Graça e paz, meus queridos e amados. Como é que estão vocês? Tudo bem? Boa noite a todos que acompanham também o canal Roger Souza. Momentos que ensinam louvor e poesia. Olha só, gente, o título da mensagem de hoje. É de Deus o mal? Deus faz o mal? Houve realmente uma rebelião no céu? E Peraí que eu tô vendo aqui, tá? A terra era sem forma e vazia? Claro, era, né? A palavra diz como era a terra. Aliás, né? Como era a terra quando Deus criou, né? Olha, a palavra de Deus diz assim, Gênesis, capítulo 1, versículo 1 em diante. Vamos ler, né? Eu vou começar pelo último assunto. Era a terra sem forma e vazia? Era. Como era a terra antes de haver essa habitação, né, dos seres viventes? Então vamos lá. Gênesis 1 em diante. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que era bom a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Bom, eu vou ler até aqui, né? A terra, ela era sem forma e vazia, porque justamente quando Deus criou a terra, era como o mar, era tudo água. Por isso que a terra não tinha forma. Ela era sem forma e vazia por conta disso, era só água. E eu não peguei essa informação de ninguém, foi a interpretação minha que é correta. A terra foi feita da água. Então, quando Deus pega e separa as águas, foi quando ele criou o homem, né? Ele criou o homem, deu o nome de Adão, primeiro homem da terra, o ser vivente, e mandou ele colocar o nome nas plantas, nos animais. Deus não disse o nome das plantas, não. E nem falou o nome de animais. Ele mandou Adão colocar. Olha que sabedoria maravilhosa. Então a terra era coberta de água. A terra não tinha forma, porque era água. E o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. É o símbolo do Espírito Santo, é um dos símbolos, é as águas. Então, meus queridos, quando Deus tira aquelas águas e manda se recuar, que é o mar, e diz, não mais adiante. Ficou aquelas águas ali. E tem um limite, né? Por isso que a terra era sem forma e vazia, porque a terra foi feita da água. Explicado primeiro o terceiro assunto, né? Que eu comecei do terceiro para trás, né? Então é isso aí. Então Deus fez tudo. Quando chegou no dilúvio, Deus cobriu tudo de novo. Mandou Noé fazer a arca, anunciou um dilúvio, dizendo que ia ter um dilúvio que mandasse o povo se converter, que ele ia mandar o dilúvio, o povo não acreditou que nada. E o povo até gaiofou de Noé, de rio de Noé.
E aconteceu. Deus fechou tudo novamente, como era. E morreu todo mundo, né? Só escapou a família de Noé. Bom, aí Deus pega, afasta a água de novo. Afastou a água. E a família de Noé viveu, que foi a primeira geração de seres viventes em carne, né? E aí, através de Noé, veio essas outras gerações, né? Todinha. Essas tribos todas veio, né? Então é isso aí. A Bíblia não diz realmente que a água foi feita da terra, mas é o sentido da palavra. Leia totalmente o capítulo 1 todinho que você vai entender que a terra foi feita da água. É tão provável que se você pegar um balde d'água e colocar e deixar ali por um ano, vai nascer lodo, vai nascer até um pé de mato de alguma coisa, um ou dois vai nascer, certo? Então é isso aí. E vai ficar uma coisa feita terra, porque a terra, ela foi feita da água. Agora eu pergunto, houve realmente uma rebelião no céu? Eu estou dizendo o segundo assunto, né? Que o primeiro, eu comecei pelo terceiro assunto. Houve realmente? Houve, gente. Infelizmente houve. A Bíblia vai dizer claramente que houve uma rebelião no céu. A Bíblia vai dizer claramente que houve uma rebelião no céu. Onde Deus diz assim, lá em Isaías, no capítulo 12, versículo 7, ou capítulo 12, versículo 14, 12 e 14, a Bíblia vai dizer assim, não, Ezequiel 28. Ezequiel 28, fica melhor, tá? Para vocês entenderem. Deixa eu ver onde é que está Ezequiel aqui, meu Deus. Ah, tá aqui. Ezequiel capítulo 28. Profecia contra o rei Tiro. A profecia foi contra o rei Tiro. O rei de Tiro, né? E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração, e dizes, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento, no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, e estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Ele estava querendo ser Deus. Aqui já diz tudo, né? Querendo ser o Todo-Poderoso daquela época, né? Vocês sabem como é essa história de rei, né? Eis que mais sábio eis que mais sábio és que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Aí mais adiante diz assim, pela extensão de tua sabedoria na terra, comércio, aumentaste o teu poder, e eleva-se o teu coração por causa do teu poder. Porquanto assim diz o Senhor Jeová, pois que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis dentre as nações, os quais
desembainharão as suas espadas contra a formosura de tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. A cova te farão descer e morrerás de morte dos transpassados no meio dos mares. Dirás, ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus, mas tu és homem e não Deus. Na mão do que te transpassa, da morte dos incircuncisos morrerás, por causa dos estranhos, porque eu o falei, diz o Senhor Jeová. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. Mas o que eu queria ler não é isso aqui. Tem uma parte que ele se exalta e Deus diz espiritualmente que Satanás foi caído. E agora eu vou ler lá em Isaías, né? Eu acho que esse vídeo pode não ficar muito grande não, tá, pessoal? Mas vai ficar um pouquinho. Então, lá em Isaías, no capítulo 12, versículo 14, diz assim, ó. Não, 14, 12. Não, 12, 14 que diga. 12, 14. Isso mesmo. 12, 14 diz assim. Isaías. Não, é 14. Desculpa, gente. É 14, 12. Como caíste do céu, Isaías, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te verem te contemplarão, considerando-o e dirão, é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os tronos? É uma pergunta. Que punha o mundo como um deserto e assolara as suas cidades. Bom, tem uma parte que fala sobre os tambores, né? Então é isso aí. Houve uma rebelião no céu. Esses anjos caídos, muitos estão no abismo. Esse abismo, Deus botou um selo, que é o mar, é as águas. Eles estão submersos ao mar. Para aquele último dia, o dia que Deus vai fazer juízo. É o segredo de Deus, né? Muitos estão naquele abismo, mano. Isso é uma realidade. Houve uma rebelião no céu. Tem uma parte aqui que mostra claramente, eu vou mostrar em outro vídeo, tá certo? Mas houve essa rebelião no céu. Eles estão presos. E muitos, eu acredito que estão na terra também, fazendo essa desordem, corrompendo o povo, né? Corrompendo e fazendo os espíritos que foram enganados entraram no corpo das pessoas para fazer morada e corromper o coração das pessoas. É tão provável que o coração do rei estava corrompido por causa desse anjo caído, que ele era quem ele debilitava as nações.
Houve uma rebelião no céu. Aí, bom, eu vou falar em outro vídeo melhor sobre esse assunto. Terceiro assunto, para não ficar tão grande demais, que esse vídeo já está ficando grande. Ou é de Deus o mal? Deus faz o mal? Deus criou o mal, certo? O mal de Deus existe. Isaías capítulo 45, versículo 7, vai dizer assim, nitidamente, né, o que eu vou dizer aqui. É só um versículo. E está claro, né? Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. O mal de Deus é uma coisa, o mal do homem é outra. Quando o homem faz o mal, ele está querendo ser Deus. Ele está com o espírito de empoderação. Então esse mal que o homem faz não é de Deus. Ele criou o homem se corrompeu. Então o homem vai, faz aquele mal, aí Deus diz assim, agora é contigo. Agora, é como Deus estivesse dizendo assim, agora tu vai pagar um preço. Agora, segura as barras aí. Agora tu se responsabiliza. Deus mais ou menos está dizendo isso. Então, o mal do homem é do homem, o mal de Deus é de Deus. Porque se a gente for interpretar que o mal do homem é de Deus também, o mal que se eu matar uma pessoa é de Deus, então quer dizer que eu estou querendo aniquilar o livro de Provérbios. Eu estou dizendo que todo mundo foi predestinado a fazer o mal, que Deus predestinou tudo para o mal. Tudo acontecer da forma que Deus quis. Isso não é base bíblica. Isto não é base bíblica, tá certo? Porque Deus escreveu muitas coisas, mas todas as coisas ele não escreveu porque ele não quis escrever todas as coisas. É um mistério dele, mas ele tem condições de escrever todas as coisas, mas ele não quis escrever todas as coisas. Isso é uma verdade. Isso é mais uma verdade. Ele tem condições de escrever todas as coisas, mas ele não quis escrever. Agora teve coisa que ele escreveu. Salmo 139 diz que Deus, é um salmista parece, que diz assim, que Deus, tu escrevesse todos os meus dias. Tem coisa que Deus quis escrever, mas tem coisa que Deus não quis escrever. Porque sendo assim a gente está dizendo que todo mundo está predestinado, está com destino a ir daquela forma, com bem ou mal. Um nasceu para ter tudo e um nasceu para não ter tudo. Um nasceu para matar, outro nasceu para roubar. Não. Não é assim. É o mal do homem. O mal de Deus é uma coisa, o mal do homem é outra. Aí tem um canal chamado de Júlio Chaves, Acorda Povo de Deus, que eu vou falar sobre esse canal. Eu deixei, num vídeo dele aí, eu deixei um comentário refutando esse assunto e ele não teve argumento para mim. Porque justamente o mal de Deus é o mal de Deus, o mal do homem é o mal do homem. Porque aí se a gente for interpretar que o mal da gente, que a gente cria no coração, que a gente estupra, ou mata, ou rouba, o ser humano faz essas coisas, então quer dizer que a gente estamos dizendo um Deus que ele quis ser egoísta, por ele querer escrever tudo. Ele tem a condição de escrever tudo, ele é muitíssimo poderoso, muitíssimo, mas ele não escreveu tudo porque ele não quis escrever tudo. Se eu dizer isso, que Deus escreveu tudo e que tudo está predestinado, eu estou criando Deus unânime. E por ele falar isso, ele está criando um Deus unânime. Ele é entendido em muitas coisas, mas nos vídeos deles, ele diz que Deus é unânime por conta disso.
Então é isso, gente. Tá explicado esse primeiro vídeo. Vai ter um vídeo falando sobre tudo isso, tá? Já é 20 minutos sobre isso. E que Deus abençoe a todos. Eu espero que esse vídeo abra o entendimento de vocês, que houve uma rebelião no céu, que os espíritos, os anjos caídos estão presos no abismo, selados no mar. E acredito que muitos estão na terra. O bem e o mal existem. O mal de Deus é uma coisa, o mal do homem é outra. Tá certo? É isso aí. Fiquem todos na paz e que Deus abençoe. Vai ter um vídeo falando sobre esses três assuntos, tá? Vai ter, tá certo? Que Deus abençoe. Se inscreva no canal e deixa teu like para que o canal cresça e que o YouTube venha ver que é um conteúdo relevante de boa qualidade. Amém? Fiquem na paz.